Five Nights at Freddy's é um jogo eletrônico independente do gênero sobrevivência e horror em primeira pessoa, sendo lançado em 2014 e desenvolvido por Scott Kelton. O jogo é centrado na pizzaria Freddy Fazbear's Pizza, onde o jogador deve agir como um guarda noturno, defendendo-se do mau funcionamento dos brinquedos robóticos do local, acompanhando passo a passo os seus movimentos através de câmeras de segurança. Porém, o que era para ser um lugar de diversão e crianças felizes se torna um cenário de terror imprevisível. Rapidamente, a fama do game se espalhou e vários curiosos e amantes do medo foram atrás para também jogá-lo. Diversos gamers aqui do YouTube também fizeram sua análise e gameplay. Um fato que comprova sua fama é que o jogo já está em sua terceira parte, esta lançada em março de 2015, a segunda em novembro de 2014 e a primeira em agosto. O design e gráficos não foram muito bem aceitos pela crítica, mas que é um belo jogo para se tomar susto, isso é. A história em si não é muito explicada no decorrer do mesmo, deixando para nós tentarmos descobrir no mundo fora do ficcional. O próprio criador disse em sua rede social: há uma explicação do porquê os personagens são assombrados, mas ela está bem escondida no jogo e só um bom observador conseguiria ver. Analisando, indo em busca dessa história oculta, pode-se perceber que ela é contada em jornais que estão presos na parede do Salão Leste, câmera 4B. Normalmente, há apenas cartazes que trazem apenas alguns avisos, como não grite, não corra ou não toque no Freddy, mas os jornais substituem esses cartazes de maneira aleatória e aparecem um por noite. Como o texto é pequeno, só é possível ler ao dar um zoom. Acompanhe a história real e oculta que acompanha o jogo Five Nights at Freddy's. Freddy Fazbear's Pizza foi um dia um restaurante popular para crianças e adultos. Contudo, devido a alguns acidentes, incluindo o sequestro e morte de 5 crianças por um homem vestindo uma fantasia igual à do Freddy, denúncias do Departamento de Saúde sobre numerosas acusações dos mascotes tendo dentes podres, assim como muco e sangue escorrendo de seus olhos e boca, e a mordida de 87, um incidente que ocorreu no final de 1987, onde um dos brinquedos mordeu violentamente a cabeça de um cliente e chegou a arrancar um pedaço do rosto. A pizzaria passou por uma época difícil. A Freddy Fazbear's Pizza fechou no mesmo ano e clientes importantes não queriam ser associados à pizzaria de nenhuma maneira. Os 4 mascotes, Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, tinham um cheiro fedorento que parecia serem de corpos em decomposição. Na primeira noite, o cara que te telefona diz que os brinquedos robôs nunca tomaram banho em seus 20 anos de funcionamento, o que explicaria o fedor. O cheiro também foi associado a uma teoria de que os corpos foram colocados dentro deles depois de mortas, fazendo assim com que os corpos entrassem em decomposição, dando o tal cheiro ruim. Com o risco do sistema elétrico dos mascotes entrar em desuso, eles foram colocados em um modo livre durante a noite por vários anos, permitindo que eles ficassem andando pela pizzaria. Eles eram colocados nesse modo durante o dia também, mas por causa do incidente de 87, eles foram desativados. A mordida de 87 fez com que o restaurante perdesse reputação. As coisas só pioraram com o sequestro e morte das 5 crianças da pizzaria. Não se sabe qual dos brinquedos mordeu o cliente, mas pode ter sido a Foxy por causa de seus dentes afiados que poderiam facilmente arrancar o rosto de alguém, ou de Freddy, pois é possível ver marcas de mão em seu rosto, como se alguém tivesse lutado contra ele. Não se sabe se quem matou as 5 crianças foi realmente um homem fantasiado ou os próprios mascotes, pois como é visto no jogo, os brinquedos podem matar um ser humano com facilidade. Pode ter sido também um empregado homicida, pois era possível controlar os robôs dentro das fantasias. Daí você se pergunta, é verdade? A pizzaria Freddy's Fazbear's Pizza também existe no mundo real? Com um enredo cheio de lacunas e dando margem à imaginação dos jogadores, não demorou muito para a internet ser inundada com teorias sobre o jogo. A
mais espalhada é a que a pizzaria existe de verdade. Esse rumor ganhou força no mês seguinte ao lançamento do primeiro jogo, quando os jogadores foram buscar informações sobre o mesmo. Ao pesquisar no site da Google, um dos resultados aponta para um local no Google Maps chamado Freddy Fazbear's Pizza. Segundo o Google Maps, a pizzaria macabra estaria localizada nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Hurricane, no estado de Utah. Obviamente, tudo não passa de uma brincadeira. Alguém marcou o local no Google Maps e adicionou fotos falsas. Todas já foram apagadas. Como o próprio criador do jogo, Scott Calton, comentou, o restante da história fica a critério do jogador. Há muitas teorias sobre o que realmente aconteceu na pizzaria. A mais forte delas é que os próprios brinquedos foram os responsáveis pelo desaparecimento das crianças e que eles teriam destruído as evidências. Outra teoria supõe que os brinquedos confundem os seres humanos com versões deles, mas o revestimento exterior. Assim, eles tentam colocar os humanos dentro de carcaças de outros brinquedos. Não há como confirmar nenhuma delas, já que o restante da história é quase interpretativa, ou seja, depende de cada jogador. Ainda com tudo isso, Five Nights at Freddy's é um jogo cheio de segredos e os jogadores não veem a hora da chegada das continuações.